Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá, pessoal. O Cá Entre Nós está no ar. E hoje nós temos o prazer de receber a engenheira agrônoma, a doutora Gisele Freitas Vilela, uma figura proeminente no cenário da pesquisa agrícola brasileira. Atualmente, a doutora Gisele atua como pesquisadora no Grupo de Gestão Territorial e Estratégia, o GGTE, da Embrapa Territorial, em Campinas, São Paulo, onde seu trabalho tem impactado positivamente a forma como encaramos a gestão dos territórios no Brasil. Na entrevista de hoje, nós vamos explorar, junto com a doutora Gisele, os desafios e oportunidades associados ao uso do pó de rocha para a remineralização de solos em nosso país. Suas análises e experiências certamente lançarão luz sobre esse tema crucial para a agricultura brasileira. Obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Gisele Freitas Vilela. Oi, Nelson, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar aqui um pouco sobre os remineralizadores de solo. Ótimo, excelente. Antes de nós começarmos, porém, eu quero deixar claro para as pessoas que o currículo completo da doutora Gisele está na bio do nosso canal e eu convido a todos a dar uma olhada, vale a pena, para ver o quanto que a doutora Gisele tem contribuído com a pesquisa no nosso país. Doutora Gisele, vamos começar então o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre a remineralização do solo, não é verdade? Então, eu gostaria que a senhora primeiro explicasse para a gente como que a senhora descreve esse processo de remineralização do solo usando o pó de rocha, ou melhor, os remineralizadores, né? Isso. Bom, Nelson, para a gente dar essa resposta, eu acho que é bacana a gente recordar um pouco como que os solos são formados, né? De uma forma simples, assim. Os solos são formados pelo intemperismo das rochas, ou seja, o sol, a água da chuva, e pela ação dos organismos e dos micro-organismos que vão atacando aquela rocha, né? E leva-se, no tempo geológico para isso, leva-se milhares de anos nesse processo para formar uns centímetros de solo, né? E como que os solos são formados no planeta de uma forma mais rápida, assim, em outros locais? Pela presença de vulcões, então toda vez que você tem um derramamento vulcânico de magma, soltam os pós, aquela poeira, né? Aquilo lá renova os solos, e pela ação de geleiras. Nós não temos nada disso no Brasil, né? Portanto, a rochagem, como a gente chama, ou o uso de remineralizadores, se trata da promoção do rejuvenescimento dos solos pela ação do homem, né? O que num tempo geológico ia se levar milhares de anos,
a remineralização é uma prática para promover esse rejuvenescimento, né? Então, o que nós fazemos? Nós espalhamos no solo a rocha moída em uma granulometria ultra fina, estamos falando assim de, no mínimo, 50% dos grãos menores que 0,3 milímetros, ou até a grande parte deles menores do que 0,075 milímetros. Então, essa rocha moída, ela entra em contato com o solo. E a primeira coisa que acontece quando se usa os remineralizadores, que também podem ser chamados de agrominerais silicáticos, pela presença do silício, né? A primeira coisa que acontece com o contato dele no solo é que ele estimula a atividade biológica do solo e dos micro-organismos da região das raízes das plantas. E aí começa um processo que se chama biointemperismo. Certo. Poxa vida, é bem, para nós, né, que somos leigos, bem complexo, mas nós vamos melhorar o nosso entendimento certamente com o decorrer da entrevista. Doutora Gisele, quais são os principais minerais presentes nos remineralizadores e como eles beneficiam o solo? Então, no começo a gente enrola um pouco a língua, depois, no final da entrevista, você já vai estar falando... Vou estar com ela molinha, certinho. Remineralizadores, vamos treinando. Então, é o seguinte, é importante a gente destacar, né, que é assim, todo remineralizador, ele é um pó de rocha, mas nem todo pó de rocha é um remineralizador. E os remineralizadores, eles são agrominerais silicáticos. Então, eles são rochas que podem ser usadas na agricultura e que têm a base de silício na sua composição, né? E nós temos uma variedade muito grande de agrominerais no Brasil que podem ser fornecedores de nutrientes e podem ser insumos para a agricultura, né? Então, nós temos uma gama enorme de minerais, de macronutrientes e micronutrientes. Então, está se propondo que se classifique os agrominerais silicáticos ou remineralizadores em 5 tipos diferentes, para a gente poder saber do que exatamente se trata, tá? Então, nós temos 5 tipos. Que são classificados por aqueles componentes de elementos que principalmente são de interesse para a agricultura. Então, nós temos uma classe de rochas que contém cálcio e magnésio, que fornecem esses nutrientes, né? E o silício, e promovem vários benefícios no solo, que são, por exemplo, os basaltos, que são rochas muito abundantes em todo o território nacional, tá? Um segundo tipo são rochas potássicas, são rochas cujo elemento principal de interesse é o potássio, né? Que é um macronutriente muito exigido pelas culturas, né, na agricultura. Um exemplo desse tipo de rocha são os fonolitos. A gente tem extração de fonolito aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, ou sienitos, as biotitas xisto, e são rochas pouco abundantes, apesar da gente ter reservas grandes, assim, mas elas são pouco abundantes quando comparadas com os basaltos, por exemplo. O terceiro tipo de rochas é um tipo de rocha assim, muito rica, que possui cálcio, magnésio, potássio e até mesmo fósforo, que são os camafugitos, né? Elas são rochas também muito pouco abundantes, mas nós temos algumas jazidas muito interessantes no Brasil, que já estão sendo exploradas, usadas pelos produtores há muito tempo. Um quarto tipo de rocha, né,
são as cálcicas, cujo elemento cálcio aí é o significativo, né? E como exemplo dessas rochas são os calcixistos, eles são muito abundantes aqui no Brasil. E o quinto tipo de rocha são aquelas magnesianas, cujo elemento principal de uso na agricultura é o magnésio, né? Como, por exemplo, desse tipo de rocha são os serpentinitos, e eles são muito pouco abundantes, não são abundantes, né? Lembrando que todos esses tipos de rocha vão fornecer silício, que é um nutriente muito importante para as culturas, apesar de não ser classificado como um elemento essencial. Ele promove uma série de benefícios, né? Como, por exemplo, aumentar a resistência das plantas, das culturas a pragas e doenças, tá? Legal, poxa vida, tem bastante envolvimento aí para a gente aprender. Doutora, quais são os desafios específicos enfrentados ao implementar a mineralização do solo aqui no Brasil? Certo. Bom, nós temos, sim, alguns desafios, né? Eu acho que o importante de se ter em mente, sabe, Nelson, é que esses insumos, os remineralizadores, eles devem ser considerados insumos regionais, tá? O melhor uso que a gente possa fazer deles, assim, os produtores, para que eles tenham uma sustentabilidade além de ambiental, de econômica, é que eles sejam encarados como insumos regionais. Ou seja, a gente deve considerar a logística, né, tá? O valor do frete, e quais são os tipos de agrominerais que ocorrem na sua região, em determinada região, né? Que pode variar num raio assim, de 250, 500 quilômetros, né? De distância é o ideal, tá? A maioria dos remineralizadores, eles são comercializados a granel, em grandes quantidades. Por isso que essa questão do frete e da logística é bastante relevante, tá? Os agricultores, eles estão usando misturas de remineralizadores, que são os chamados blends, né? Então, você pode misturar, por exemplo, rochas, eu vou falar um pouco mais sobre isso, basálticas, que melhoram a CTC, né, a capacidade de troca de cátions, o pH, como os basaltos, né, com rochas onde você tem interesse aí de fornecer potássio, como as rochas potássicas, né, como os fonelitos. Você pode fazer essa mistura. Então, existe esse desafio de você, regionalmente, localizar essas fontes e fazer essa organização, esse planejamento. Nós temos atualmente 62 produtos, 62 remineralizadores registrados no Ministério da Agricultura. E esses produtos, os remineralizadores, eles também podem ser registrados como fertilizantes minerais simples, tá? Quando, no caso, por exemplo, de fonolitos, que você tem uma alta porcentagem de potássio, eles também podem ser registrados como fertilizantes minerais simples. Então, a quantidade até de produtos registrados, se a gente somar também os fertilizantes minerais simples, também como material secundário, sobe até desse número de 62 produtos. Tá. Gisele, nós falamos dos desafios, né, enfrentados. Agora eu quero saber qual é o potencial do uso dos remineralizadores na melhoria da qualidade do solo e no aumento da produtividade agrícola, que é muito importante. Certo. Então, acontece assim o processo, né? Quando você tem, como eu falei lá atrás, né, você tem o contato do remineralizador no solo, e você começa um processo que a gente chama biointemperismo. O que é? Porque toda a vida no solo, que é composta pelos micro-organismos, né, pelos organismos e micro-organismos do solo, principalmente
os fungos e as bactérias, e muitos desses micro-organismos estão associados à região das raízes das plantas, as plantas liberam substâncias, né, para atrair esses micro-organismos, e que ajudam a fazer a solubilização desse pó de rocha, por isso que a gente fala biointemperismo. Aí tem início a liberação de nutrientes desse pó de rocha, né? E aí é uma sequência de atuações desse pó de rocha. Ele aumenta o pH, ele diminui o alumínio trocável no solo, que é um mineral tóxico para as plantas, né? Ele forma novas fases minerais, né? Essas novas fases minerais, ela promove no solo microagregados que é um fator muito relevante para a estruturação do solo, né? Aumenta a capacidade de troca de cátions, né? Aumenta a eficiência no uso de nutrientes, né? Até do uso dos fertilizantes solúveis, né? Fixa a matéria orgânica, aumenta a capacidade de retenção de água no solo, formando esses microagregados, né? A gente tem que lembrar, Nelson, que os solos do Brasil, eles são solos velhos, né, muito antigos, eles foram formados em eras geológicas muito antigas. Então, a gente está falando de solos muito intemperizados, né, que perderam ao longo aí das eras geológicas, perderam muitos minerais. São solos ácidos, né, formados por argilas de baixa atração dos minerais, né, importantes para as culturas, né. Então, aqui no Brasil, quando você aduba com fertilizantes, por exemplo, você aduba com fertilizante à base de fósforo, né? Boa parte desse fósforo, ele não fica à disposição das plantas, né? Por conta dessa condição nossa do solo, né? Outra coisa é que os remineralizadores, eles podem ser usados para aumentar a eficiência dos fertilizantes solúveis, né? Porque nós não estamos falando aqui de parar de usar os fertilizantes solúveis, o NPK, né, e começar a usar somente os remineralizadores. Existe uma combinação que pode ser feita do uso desses dois tipos de fertilizantes com grandes vantagens, né, para a produção agrícola. E também tem essa outra questão, principalmente hoje com as mudanças do clima que a gente tem, essas condições todas de estresse hídrico que a gente tem, né? O fato de que os remineralizadores, ele aumenta a capacidade de enraizamento das plantas, né? Isso acontece sempre que se usa um remineralizador, né? Então, veja bem, uma planta com enraizamento profundo é uma vantagem enorme para a resistência ao estresse hídrico, né? E aumenta a capacidade de exploração dessas raízes dos minerais que estão no solo, certo? Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel.
Gisele, você comentou aí que os remineralizadores são regionais, né? Existem diferenças regionais significantes para a eficácia dessa remineralização? Bom, nós temos assim um levantamento do Serviço Geológico Brasileiro de alguns anos atrás que nós temos as fontes principais de remineralizadores próximas no Brasil às regiões produtoras agrícolas, né? Então nós temos condições de ter esse abastecimento no Brasil de fontes de remineralizadores para as regiões agrícolas do Brasil. Esse processo está correndo, né? Eu vou explicar um pouco mais para frente sobre essa normativa, como que você regulamenta o remineralizador, é um processo normatizado e até bastante exigente, né? Mas nós temos também uma diferenciação assim que ocorre dos tipos de solo. Cada tipo de solo vai dar uma resposta diferente. Diferente, tá? Mas então a gente tem assim uma diferença de resposta, né, entre solos mais arenosos ou mais argilosos. Muitas vezes os solos arenosos eles respondem mais rapidamente ao uso dos remineralizadores, sabe? Mas a eficiência dos remineralizadores vai depender muito da composição química dos minerais que formaram essa rocha, né, e da granulometria usada. Tá? Então, isso vai depender muito. E a variação é grande. Né? E, por outro lado, num sistema agrícola, onde se você já tiver um solo de alta atividade biológica, né, ou seja, manejado bem, assim, com uso de cobertura, que promove a vida do solo, né, restos de plantas, compostagem, né, esse tipo de solo vai dar um resultado muito mais rápido do que um solo pobre, assim, em termos de microbiota e de vida do solo, com certeza. Gisele, você comentou na nossa pergunta anterior que os remineralizadores não vão substituir os fertilizantes, mas eles podem contribuir para a redução da dependência desses fertilizantes químicos na agricultura, não? Isso. Exatamente, né? Olha, veja só a situação que a gente tem aqui no Brasil com essa agricultura tão pujante, né? Nós importamos mais de 80% dos fertilizantes que a gente precisa, né? E se a gente focar só nos fertilizantes potássicos, né, no KCl, nós importamos 98%, né? Uma dependência. Então, realmente, a gente tem uma dependência muito grande, né? Então, nós temos aprovado aí no governo federal, em 2021, o Plano Nacional de Fertilizantes, tá? Que tem uma visão de futuro, né, para reduzir essa dependência, né? Então, o Plano Nacional de Fertilizantes, ele prevê a produção assim, de até 2 milhões de toneladas de remineralizadores para 2030, e até 18 milhões de toneladas até 2050. E, atualmente, a produção é de 640 mil toneladas por ano. Então, você vê que o país tem isso como um plano estratégico, né, de governo. Né? Então, o que acontece? Está provado assim, que o uso dos remineralizadores, né, mesmo sem você adicionando uma fonte de fósforo na composição, o uso do remineralizador vai disponibilizar o fósforo retido no solo pela atuação do silício, né, da composição do remineralizador. Né? Sabe-se que as plantas elas não absorvem nem metade do fósforo aplicado, né? E tem um estudo da Embrapa que mostrou que os nossos solos, se a gente for contabilizar tudo que já foi aplicado de fósforo nos nossos solos, né, nós temos 23 milhões de toneladas de fósforo fixadas no solo, tá? Então, você pensa no potencial de economia e de melhoria dos solos
só visando esse aspecto, né, o que os remineralizadores podem trazer, somente ajudando a disponibilizar aquele insumo que você já gastou, o produtor já aplicou e está retido lá no solo, né? Outra coisa, né, sabe-se também que os remineralizadores, eles podem aumentar a eficiência do adubo solúvel, né? Certo. Então, nós temos, assim, dependendo da exigência da cultura e do sistema agrícola, nós temos produtores que começaram a fazer uma combinação, né, aos poucos foram fazendo essa combinação, não deixaram de usar os fertilizantes solúveis, passaram a usar uma parte deles como remineralizadores e foram aumentando e ajustando essa dosagem. Dependendo da exigência da cultura, esses produtores não deixaram de usar os fertilizantes solúveis, né? Outros produtores, a gente já sabe que muitas vezes já estão substituindo 100% da sua adubação apenas com remineralizadores. Tudo isso depende de caso a caso, depois eu posso até dar alguns exemplos. Eu acho que acho que isso também deve envolver custo financeiro, né? É a pergunta que eu tenho para fazer para você. Quais são os custos envolvidos nessa aplicação de remineralizadores e como eles se comparam aos fertilizantes tradicionais? Sim, então, os custos da tonelada dos remineralizadores, eles são custos, assim, em termos de valor da tonelada, relativamente baixos, assim, se a gente pensar que uma tonelada por exemplo, de pó de basalto tem variado entre 100 a 150 reais a tonelada. E de fontes, assim, mais fontes de nutrientes, né, como as rochas potássicas e tal, que tem até 8 a 15% de K2O, tem variado em torno de 300 a 450 reais a tonelada, né? Então, para a gente fazer uma comparação, por exemplo, uma tonelada de cloreto de potássio, né, está variando aí entre 1.500 e 2.000 reais a tonelada. Na época lá do início da guerra da Ucrânia, que teve todo aquele problema, né, de importação de fertilizantes, a tonelada do KCl chegou a bater 6.000 reais a tonelada, até mais, né? Então, você vê que tudo depende, por isso que a gente falou, a gente tem que encará-los como insumos regionais, porque muitas vezes, dependendo da logística e do valor do frete... O frete te come pela perna. O frete é que às vezes vai sair proibitivo, né? Porque você tem que pensar, a gente tem que pensar assim, o uso do remineralizador, mais ou menos assim como o uso de calcário, né? Você usa assim, de 1, 2 a 3, tem gente que usa até 5 toneladas por hectare, né? Então, é mais ou menos assim dessa quantidade que está se falando, né? Por isso que a logística e ser um insumo regional é tão importante, né? Gisele, como é que a educação e a conscientização dos agricultores podem desempenhar um papel crucial na adoção e aceitação desse uso do pó de rocha como prática agrícola sustentável, que é importante? Muito bem. Então, olha, isso é essencial, né? Que a gente tenha uma assistência técnica, uma extensão rural para o avanço dessa prática, né? O agricultor, ele tem que ter segurança no que ele está fazendo, né? Então, ele tem que ter assistência técnica e extensão rural para isso. Hoje a gente tem muitos bons consultores extensionistas, especialistas em uso de remineralizadores, tá? Isso tem aumentado em todas as regiões do país, né? Até as próprias mineradoras, elas têm sua equipe ali técnica que faz
elas realizam testes nas áreas dos produtores e eles ajudam aí a fazer essa consultoria, né? O que a gente precisa, assim, avançar um pouco é que na maioria das faculdades de agronomia, esse tema ainda é uma novidade, né? Tá. Então, nós temos encontros técnicos para troca de experiências entre agricultores, isso é muito importante, né? Então, nós estamos tendo isso em várias regiões do país. No estado de São Paulo, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar no início agora do mês de março de um encontro técnico em Lençóis Paulista, que foi organizado pelo GAAS, né, onde a gente teve a presença de pesquisadores da Embrapa, de produtores, dos técnicos e das empresas, falando sobre agricultura sustentável e, dentro disso, falando muito também sobre como usar os remineralizadores, né, de solo para tornar a agricultura brasileira mais sustentável. Legal. Já vou aproveitar esse gancho que você falou mais uma vez do gás. Acho que seria importante nós colocarmos aquela divulgação que você comentou, porque uma delas, inclusive, você foi agora, comecinho de março, e já está aqui indicado, né? 6 a 8 de março. Exato. Essa aí de março foi a que a gente teve lá em Lençóis Paulista. Aí as próximas aí a gente vai ter um evento muito bacana, que aí vai juntar gente do Brasil inteiro lá em Brasília, na Agro Brasília, tá? Eles estão estabelecendo assim um campo, umas parcelas experimentais lá na área da Agro Brasília, sabe? Os produtores poderem ver, né? E vão ter esses outros encontros aí, olha, um no Rio Grande do Sul, em julho, outro em Ribeirão, né? Preto. E um em Ribeirão Preto em outubro, e depois vai ter Campo Grande brasileiro, né, em Campo Grande, em outubro também. Vamos colocar aqui os contatos aí do GAAS, para quem quiser bater um papo com o pessoal. A responsável lá é a Maria Helena, né? Isso é importante, né, Nelson? Como a gente está falando aí de educação e de avanço nesse conhecimento, né? E um dos grupos que tem mais coordenado essas ações é o GAAS, né? Então, para participar desses eventos, é só entrar em contato aí com a Maria Helena por esse e-mail, por esse telefone, para saber mais informações de como participar. Perfeito. Bom, vamos aproveitar aqui que nós estamos colocando os telefones das pessoas. Eu vou primeiro agradecer você, a sua generosidade e atender a gente aqui e vir bater esse papo gostoso, explicar bastante sobre remineralização e te agradecer novamente, né, por você fazer tudo isso com a pesquisa brasileira, embora não seja em laboratório, mas eu considero que tudo que você faz e reúne, você está no laboratório, eu aqui no meu estúdio, eu estou num laboratório de criação, né? Eu tenho tudo que eu preciso para, por exemplo, fazer a entrevista. Então, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, aliás, eu vou colocá-los aqui, e que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos assistindo agora aí no Cá Entre Nós. Ótimo. Então, Nelson e participantes, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando. Acho que é importante a gente divulgar as coisas boas, né, e as inovações de impacto positivo, né, da agricultura brasileira que os produtores estão fazendo. Então, acho que isso é muito importante. Eu agradeço muito essa oportunidade e dizer assim que a gente lá na Embrapa, a gente está à disposição, podem nos procurar para tirar dúvidas, para a gente fazer até alguma ponte, algum contato, oferecer materiais. Nós estamos criando lá vários bancos de dados com informação de pesquisa, de resultados de pesquisas científicas, né? Então, ficamos à disposição, entre em contato com a gente, vai ser um prazer, viu? Muito obrigada, viu, Nelson? Ô, Gisele, nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade em estar aqui
no Cá Entre Nós. Tenha certeza que você enriqueceu e muito os nossos conhecimentos aqui. Bom, eu quero agradecer novamente a você e a todos que ficaram conosco até agora. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E sempre lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. E se você gostou da entrevista, por favor, divulgue-a nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.